Amém, irmãos? A paz do Senhor? Glória a Deus. Deus é bom? Deus é bom? O tempo todo. Glória a Deus. Vamos pôr de pé? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma noite reunidos em Teu nome. Conforme a Tua palavra diz, Senhor, onde 2 ou mais estarão reunidos em Teu nome, ali o Senhor está. Então nós cremos, Senhor, na Tua presença, a presença do Teu Espírito, do Espírito Santo neste lugar, nesta noite, ó Pai. E assim, ó Pai, que o Senhor venha aceitar, ó Pai. Que este culto de hoje, ó Pai, é para Ti e venha Te agradar, Senhor. E não nos agradar, ó Pai, porque o que nós fazemos aqui é para Ti, é por Ti, Senhor. Então, Senhor, aceita este culto dessa noite, ó Pai. Que venha Te agradar mesmo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado por mais este dia, pelo alimento que o Senhor nos deu este dia, Senhor. Obrigado pelo nosso lar, pela nossa cama, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos ter trazido até a Tua casa, Senhor. Muito obrigado mesmo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nos perdoe, ó Pai, pelos nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, Senhor. Nos perdoe, ó Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Ô Su, põe para mim Efésios 6, de 10 a 13. Para terminar, torne-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Ontem eu tive uma experiência dessa luta espiritual. A gente marcou um culto lá em Abatiá, né, na casa de um casal lá, e já marcamos na segunda-feira. E aí ontem, 8 horas da manhã, eu abri meu escritório lá, nisso chegou um taxista para trazer um papel que um documento estava faltando e pagar a transferência. E estava três montinhos de pasta, eu largo os documentos todos dentro de umas pastinhas de plástico, que é a pasta L que fala, tudo separadinho. E quem diz de eu achar os documentos? E estava na minha mesa. Eu revirei, a Jaque revirou, o próprio proprietário, deixa eu ajudar aqui, pegou pasta, olhou, não achava o recibo do carro, os documentos, o alvará que estava lá. Falei, mas como assim? Como vai sumir daqui, né? Aí ele falou, mas eu perguntei para ele, você não lembra, porque ele tinha deixado na segunda-feira, eu falei, você não lembra de ter levado para o carro, não, porque não está aqui.
Aí ele levantou e foi lá fora no carro. Nisso eu falei, Senhor, envia anjos aqui, Senhor. Ajuda, porque não sumiu, tem que estar aqui. Aí ele voltou, não estava no carro, falou, vou procurar de novo. Peguei um monte de pasta ali. Quando eu tirei a primeira, a segunda pasta era dele. O diabo estava querendo tirar minha paz por causa da palavra do culto à noite naquela casa. Daqui a pouco, passou poucos minutos, fui mexendo no meu computador, o mouse não estava funcionando. Aí travou o computador, travou o mouse. Falei, mas que coisa. Amarrei, repreendi, voltou a funcionar lá, troquei pilha e tal, vai. E daqui a pouco vem outro cliente pegar o documento, cadê o documento do cara? Sumiu também. Falei, já sei o que é. É o bicho, né? Não, pois não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal. Aí amarrei, repreendi, novo e tal, e assim foi o dia. Foi sempre acontecendo alguma coisa, algum detalhe, um dia meio amarrado. Porque o diabo ficou bravo, porque a gente ia fazer um culto numa casa à noite, ia levar a palavra. Tanto que eu não consegui separar uma palavra, foi depois das 5 que Deus me deu uma palavra para ontem. E lá na casa, eu ungi lá primeiro, depois até o pastor Dorival, a pastora Raquel também chegaram lá, tal. A gente trouxe uma palavra, conversamos bastante. Aí no final, a gente sentiu, né, o pastor Dorival fazer uma oração lá, para estar amarrando, né, expulsando o mal dali. E teve uma certa hora que o pastor Dorival deu um comando, né, para o diabo lá. Irmãos, do lado tem um barracão e tinha um caminhão com uma lona, inclusive a lona do Trovate Pneus ainda. Quando o pastor orando, daqui a pouco a lona do caminhão começou a bater, a porta, o portão da garagem dele bateu, teve barulhos lá. Para você ver como que é o mundo espiritual. O diabo ficou macho, ficou bravo, porque nós fomos levar a palavra de Deus àquele casal. Então, o diabo veio para roubar, matar e destruir. E Deus veio para nos dar vida, e vida abençoada, vida em abundância. Por isso nós temos que pegar firme, irmãos. Não podemos ser crente frouxo. Nós temos que ser o crente quente. Temos que estar sempre em oração, sempre pedindo perdão, sempre buscando Ele. Porque a hora que o inimigo se levantar, vai ter luta. Mas nós vamos ler inteiro ali, ó. Pois nós não põe lá no 13. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Então, irmãos, num dia que nem ontem, se a gente está frouxo, como que ia ser o dia? Foi de luta, mas no final nós levamos a palavra àquela casa. Foi uma noite muito abençoada, né? A pessoa lá, né, ela se soltou, confessou, falou várias coisas que ela precisava até descarregar mesmo, né? Desabafar. E Deus abençoou aquela noite, mas nós estávamos firmes com Jesus. Então, irmãos, pega firme, não afrouxe. Não deixe de frequentar o culto, porque tem muitas pessoas que põem na cabeça que Deus, né, em casa eu também. Não, a igreja tem que ser reunida, a igreja é o corpo de Cristo. Nós temos que frequentar a casa de Deus, irmãos. Não seja um crente frouxo, um crente morno, seja um crente quente. Amém? Glória a Deus. Amém. Pastor Luciano leu ali em Romanos, no capítulo 8, dizendo que, a partir do verso 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho,
antes por todos nós entregou. Então é muito importante nós entendermos que um dia alguém morreu numa cruz para nos dar salvação. Alguém morreu numa cruz para nos dar salvação. Conforme nós vemos lá no livro de Gênesis, é muito importante entender desde o princípio para nós podermos valorizar o que Jesus fez na cruz do Calvário. Para nós entendermos que tudo que Jesus passou naquela cruz foi por causa de nós. Então é muito importante saber que o exército romano não chegou lá e não capturou Jesus, não armou uma emboscada e prendeu. Pelo contrário, ele se entregou. Ele se entregou. Então, conforme nós sabemos, o som está normal? Tá? Então, conforme nós sabemos lá pelo livro de Gênesis, Deus criou o homem, Deus deu forma para o mundo, Deus criou todas as coisas. E depois Deus criou um jardim e colocou o homem para habitar nesse jardim. Ali Adão e Eva tinham tudo, eles desfrutavam de tudo ali no jardim, mas Deus deu uma ordem: do fruto do conhecimento do bem e do mal não comereis. Mas certo dia, o que aconteceu? Satanás foi lá nas orelhas de Eva, vamos assim dizer: ah, mas você não pode comer tudo? Então come. E Deus tinha dado uma ordem: não coma. Podia comer de tudo, menos daquela árvore. E assim, o que aconteceu? Eles desobedeceram a Deus. Então, nós temos que entender que o pecado, ele é nada mais, nada menos do que a desobediência. Qualquer coisa que nós desobedeçamos a Deus, nós estamos pecando. Por exemplo, Deus fala para perdoar. Eu não perdoo? Estou pecando. Deus fala para eu não deixei de congregar. Eu não vou na igreja, eu já estou desobedecendo o mandamento do Senhor. Então, nós precisamos entender que o pecado é nada mais, nada menos do que desobediência. Então, ali no Jardim do Éden, a partir do momento que Adão e Eva desobedeceram a Deus, o que aconteceu? A Bíblia diz que eles foram lançados para fora do jardim. Foram lançados para longe da presença do Senhor. Por quê? O pecado, ele afasta o homem de Deus. Então, a partir do momento que Adão e Eva desobedeceram a Deus, automaticamente eles não tinham mais intimidade com Deus. E por isso eles foram lançados para fora do jardim. E Deus colocou um anjo ali na porta do jardim para eles não mais terem acesso à presença de Deus, ao jardim que Deus havia criado. E a partir daí, o que vai acontecer? Lá no livro do profeta Isaías diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, a partir do momento que Adão e Eva pecou, eles não tiveram mais intimidade com Deus. Ou seja, e a partir daí, a Bíblia diz que toda a humanidade, ela herdou essa natureza. Então, a partir do pecado de Adão e Eva, todo homem, ele não tem mais essa ligação com Deus. Então, o pecado separou o homem de Deus. E nós vemos aqui tudo no Antigo Testamento, Deus fazendo de tudo para trazer esse homem novamente a ter comunhão com Ele. Nós vamos ver aqui em todo o Antigo Testamento, Deus falando: volta para mim, volta para mim, volta para mim. E o que acontecia? O homem voltava, até um certo tempo ele ia bem. Mas logo, logo ele se distanciava novamente da presença de Deus. E isso foi ao longo de todo o Antigo Testamento, mais de 1.500 anos de história, e o homem se afastando do caminho do Senhor. Ora ele vinha, ora ele voltava, ora ele vinha, ora ele voltava. Então ficava assim, o homem pecava, se arrependia, voltava para Deus. Pecava, se arrependia, voltava para Deus. Então ficou esse círculo vicioso. Pecava, arrependia e voltava para Deus. Então, aí, nós vamos ver que, por esforço próprio, pela Bíblia, nós vamos ver que ninguém pode ser salvo. Nós vamos ver que ninguém pode ser salvo. Não adianta a pessoa... Eu, por exemplo, eu pensava assim, antes de eu entender acerca de Cristo. O que eu pensava?
Eu não mato, eu não roubo, eu pago as minhas contas em dia, eu não faço mal para ninguém. No meu pensamento, para onde que eu ia? Para o céu. Eu achava que eu ia para o céu, estava tudo certo. Mas aí, conforme a gente vai conhecer acerca de Jesus, começa a conhecer a palavra, a gente vai ver que o quê? A Bíblia fala assim, que toda essa bondade nossa não passa de trapo de imundícia para Deus. A gente ser correto, a gente ser certinho, a gente ser honesto, não é mais do que a nossa obrigação. Isso não vai comprar nenhum lugar no céu para nós. Porque nós vamos ver, assim como ali em Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não poupou o Filho dele. Então, por que Jesus teve que vir? Devido ao fato de Adão e Eva terem desobedecido a Deus no Jardim do Éden. Então, eles pecaram, se afastaram de Deus, aí o único meio do homem ser trazido novamente de volta para a presença de Deus foi através da morte de Jesus. Por que Jesus teve que morrer? Porque lá no Antigo Testamento, quando Deus instituiu a lei, então ali na época, o que Deus era um símbolo. Tudo no Antigo Testamento são figuras trazendo que um dia Deus enviaria Jesus. Então no Antigo Testamento, para a pessoa se purificar do seu pecado, o sacerdote ia lá, ela trazia um animal perfeito. Esse animal tinha que ser perfeito, por quê? Representando que Jesus era o Cordeiro de Deus perfeito. Aí ele sacrificava aquele animal e aspergia aquele sangue da pessoa, simbolizando que ela estava sendo purificada do teu pecado. Era uma simbologia mostrando que lá na frente, Jesus seria o nosso sacrifício perfeito. Então, a partir do momento que o homem pecou, ele não teve mais essa conexão com Deus. O Wi-Fi dele foi cortado, ele ficou sem conexão com o céu. E a partir daí, nós vamos ver, em todo o Antigo Testamento, Deus prometendo que ele enviaria o Salvador. Deus prometendo que ele enviaria um libertador. E esse libertador foi Jesus. Então, quando eu mesmo já comentei várias vezes que eu assisti o filme de Jesus, eu via Jesus sendo levado para a cruz, o pessoal sofrendo, maltratando ele, rindo dele, zombando dele. Eu ficava, ai, coitadinho, não fez nada, né? Ficava morrendo de dó de Jesus, como homem. Mas o que nós vamos entender pela Bíblia? Que todo aquele sofrimento, toda aquela vergonha, que todo aquele escárnio que Jesus passou, foi para nos salvar. Foi para nos salvar. Aí Jesus morrendo naquela cruz, ele vai trazer salvação. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, vai dizer assim que: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, a partir do momento que nós vamos conhecendo a palavra, porque quando nós não conhecemos a Bíblia, o que a gente pensa? Morreu, acabou. Morreu, acabou. E, na verdade, o que a gente vê? A morte é apenas o começo. Porque aqui nessa terra, nós vivemos, tem uns que vivem 70, outros vivem 80, outros vivem 120 anos. Então, aqui nessa terra, nós temos um tempo limitado. E depois da morte, o tempo é ilimitado. A Bíblia fala de eternidade. E eternidade não tem fim. Eternidade é milhares e milhares e milhares e milhares. Se viver 3 trilhões de anos, ainda não acabou. E o que a Bíblia nos diz? Que quem aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, tem a vida eterna. E o que é a vida eterna? A vida eterna com Cristo. A Bíblia diz que quem entrega a vida para Jesus, quem recebeu Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, vai morar no céu. Lá em Apocalipse fala que essa pessoa, ela tem o nome escrito no livro da vida. Mas quem não tem o nome escrito no livro da vida, a Bíblia diz que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre.
Gente, você já parou para pensar o que é um lago de fogo e enxofre? Alguém aqui já queimou o dedo no fogão, queimou o dedo no ferro, queimou o dedo com alguma coisa? É terrível a dor do queimado, não é? Aquilo fica. Imagina agora uma pessoa num lago de fogo e enxofre. E ali a pessoa ela vai estar com todas a sensibilidade dela. Vai sofrer a eternidade queimando ali, não vai morrer mais, porque a morte vai ser eliminada. Ou seja, quem entregou a vida para Jesus, quem entendeu que Jesus é o Senhor, assim como nós cantamos que Jesus é o Senhor, a Bíblia diz que essa pessoa vai morar no céu com Deus. E ali vai ser maravilha. Mas quem não entregou a vida para Jesus, a Bíblia diz que vai para o lago de fogo e enxofre eternamente por milhares e milhares de anos. E tudo isso é a palavra de Deus quem diz. Mas quando que isso vai acontecer? Então, Jesus veio, a Bíblia relata tudo que Jesus veio, se fez homem, ele nasceu, ele teve que nascer, ele teve que entrar nessa terra por meio do nascimento, e ali ele veio exercer o ministério dele. Ao longo dos 3 anos, ele caminhou com os 12 discípulos, ensinando aqueles discípulos. Aí depois, quando Jesus cumpriu o ministério dele, ele se entregou, ele foi crucificado, ele morreu naquela cruz, ele ficou 3 dias debaixo da terra, ele ressuscitou. E por que Jesus ressuscitou? Porque a Bíblia diz que ele não tinha pecado. O que nos mata é o pecado. A Bíblia diz que o pecado gera morte, mas como Jesus não tinha pecado, por isso a morte não pôde segurá-lo. Ele ressuscitou no 3º dia, e após ressuscitar, o que a Bíblia diz? Jesus ficou aqui por 40 dias, mostrando, testificando acerca daquilo que aconteceu com ele, tudo aquilo que ele falou, que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar, para mostrar para as pessoas que realmente aquilo foi verdade. E depois desses 40 dias, a Bíblia diz lá em Atos que Jesus subiu aos céus. Jesus subiu aos céus e voltou para a direita de Deus. E com isso, quando Jesus estava subindo, o que foi que os anjos disseram para aquelas quase 500 pessoas que estavam ali assistindo? Falou: varões, por que vocês estão olhando? Da mesma forma que ele está subindo, ele vai voltar. Então aí, no Antigo Testamento, o povo de Israel tinha a promessa de que viria o Messias, que viria o Salvador. Jesus veio, nasceu, cumpriu o propósito dele. Agora, para nós temos a promessa de Jesus de que ele vai voltar. Jesus disse que ele vai voltar, só que aí tem um detalhe. Nós não sabemos o dia e nem sabemos a hora. Ô Su, faz favor, abre para nós Mateus capítulo 24. Se você tiver a revista atualizada, deixa eu ver se é a minha aqui. Isso. Mateus capítulo 24, a partir do verso 36. Verso 36 diz assim: Jesus falando, mas a respeito daquele dia e hora, que dia? O dia que ele vai voltar. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ninguém sabe. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Ele vai voltar, só que nós não sabemos o dia e nem a hora. Mas aí, por que Jesus vai voltar? Aí a Bíblia diz, então assim como ele está falando nos dias de Noé, por que Jesus se referiu nos dias de Noé? Segundo os historiadores, e a Bíblia também diz que o pecado tinha se multiplicado sobre a terra. E Deus, ele é santo. Deus, ele é santo e ele tem que punir o pecado. E o pecado está em quem? O pecado está no homem. Então, assim como Deus puniu aquela geração pecadora do passado, assim como Deus puniu aquela geração de Noé, tanto é que nós sabemos pela Bíblia que só salvou a família de Noé. Naquela época, Deus destruiu o mundo com o dilúvio.
A terra ficou toda coberta de água. Imagina, esses dias nós temos visto o Rio Grande do Sul debaixo de água. E naquela época, até o monte mais alto da terra se cobriu. O monte mais alto da terra é o Monte Everest, que tem 8.848 metros de altura. Imagina, até o Monte Everest cobriu de água. Então, toda a terra cobriu de água. Toda aquela geração morreu por causa do pecado. Tanto é que, segundo os historiadores, Noé, ele levou mais ou menos 120 anos para construir aquela arca. E naqueles 120 anos, lá em Judas, fala que ele pregou para aquela geração. Mas com certeza o povo falava, esse homem está doido. Onde se viu construir uma arca num lugar desse? Quando que vai vir essa chuva? Mas ele falou, avisou, ninguém deu ouvido, por isso todos morreram, todos pereceram com o dilúvio. E aqui Jesus promete que ele vai voltar. Jesus promete que ele vai voltar, mas nós não sabemos quando. Mas ele nos deu uma dica. Aqui no Evangelho de Mateus 24, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, ele deixou uma dica. Como estaria o mundo quando seria a sua volta? E eu não vejo outra coisa, ele está desenhando os dias de hoje. Ele está desenhando os dias de hoje. Então, assim como ele fala aqui em Mateus, que assim como nos dias de Noé, as pessoas casavam, davam-se em casamento, comia, bebia, ou seja, cada um vivia do jeito que bem entendia, ninguém estava nem aí para a pregação de Noé, ninguém estava nem aí para nada, de repente veio o dilúvio. E assim também está acontecendo nos nossos dias. Às vezes a gente vai falar de Jesus para as pessoas, a pessoa não quer nem saber. As pessoas não querem nem dar ouvido para a palavra de Deus. Mas por que que a gente fala? Por que que a gente fala de Jesus? Porque nós sabemos que Jesus vai voltar. E quem não tiver um compromisso com Jesus vai ficar de fora. E a Bíblia diz que aqueles dias serão dias tão terríveis como nunca houve antes na face da terra. Então, por isso, é nossa obrigação alertar as pessoas que Jesus está voltando. Então, das duas, uma, Jesus pode voltar a qualquer momento e nós podemos morrer a qualquer momento. Ninguém sabe o dia da nossa ceia. A gente pode morrer a qualquer momento. Então, mas a palavra do Senhor Jesus nos alerta. Evangelho Mateus, Marcos, Marcos e João são palavra de Jesus. Jesus nos alertando. Então nós precisamos saber que Jesus um dia vai voltar. Jesus morreu naquela cruz para o homem ser salvo, para o homem não perecer. Mas se o homem não quiser ter um compromisso com Jesus, a pessoa vai ficar de fora. Jesus vai voltar, vai levar aqueles que eram fiéis a Ele, vai levar aqueles que que se esforçaram em viver uma vida de santidade com Deus, vai ser tirado dessa terra. Aí, conforme diz a Bíblia, vai vir grande destruição sobre a terra. Grande destruição como nunca houve desde a fundação dos tempos. E olha que já teve catástrofe sobre a terra. Quantos terremotos, aquele tsunami que teve lá na Indonésia, quanto vulcão que tem, tempestade, esses tornados que acontecem nos Estados Unidos. Então, quantas catástrofes que já teve. Segunda Guerra Mundial, quando Hitler matou mais de 6 milhões de judeus, quantas tragédias que já teve. E a Bíblia diz que todas essas tragédias nem se compara ao que está para acontecer. Mas Jesus, Ele está nos alertando. Ele está nos alertando porque Ele quer nos tirar dessa. Ele quer nos livrar desse dia de terror. Ele quer nos livrar desse dia de horror. Mas agora depende de nós. Agora depende de nós. Se nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor, se nós entregarmos a nossa vida para Jesus, aí nós vamos ser, a Bíblia fala do arrebatamento. O que é o arrebatamento? A gente vai ser tirado dessa terra para a terra ser purificada. Mas para isso nós precisamos entender que cada um de nós precisamos ter compromisso com Jesus.
ter compromisso, entregar a nossa vida para Jesus. Porque Jesus, ele morreu naquela cruz para nos dar salvação em primeiro lugar, para nos curar, para nos libertar de todo medo, de todo sofrimento, de toda angústia, de todas as dores que esse mundo traz. Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Aí, pera lá, se eu não estou vivendo essa vida e vida em abundância, se eu não estou tendo paz, se eu deito e não consigo dormir, se eu vivo atribulado, eu não tenho tranquilidade, alguma coisa está errada comigo. Eu não estou vivendo a vida que Jesus tem para mim. Aí, é hora de acordar, virar essa chave e falar, deixa eu buscar Jesus. Que nós temos que entender que não existe meio do homem ser feliz longe de Jesus. O homem pode ser feliz até um certo ponto, mas depois ele vai ver que tudo aquilo que o mundo traz é uma felicidade supérflua. Aquilo passa muito rápido. Mas só Jesus nos dá a verdadeira paz. Só Jesus nos dá ele fala, dou a minha paz. A paz que excede todo entendimento. Então Jesus, ele quer nos curar, ele quer nos libertar, ele quer nos restaurar. Mas para isso, nós precisamos fazer dele o nosso Senhor. Nós precisamos fazer dele o nosso Salvador. Senão, o que vai acontecer? Jesus vai voltar, as portas vão se fechar e a pessoa vai ficar de fora. E aí vai sobrevir esses dias terríveis que a Bíblia fala. Mas e daí? O que eu tenho que fazer para não ficar de fora? Primeiro passo que a Bíblia diz: aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então nós aceitamos Jesus, nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós começamos a vir para a igreja, frequentar, aprender de Jesus, mas a partir daí, nós precisamos fazer o que a palavra fala, nos esforçar para sermos cheios do Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo. E como que a gente vai fazer isso? A partir do momento que nós começamos a desenvolver uma vida de relacionamento com Cristo. Porque não adianta nada a pessoa falar assim, eu creio em Deus, eu tenho uma fé, eu tenho muita fé em Deus. Olha, Deus é meu Senhor. Mas aí a pessoa não tem vida de oração, a pessoa não se importa em ir na igreja, a pessoa não ora, a pessoa não busca, a pessoa não faz nada. Isso não, crer em Deus não significa nada. A Bíblia fala que até os demônios creem e estremecem. Então nós temos que crer, mas até um dia eu ouvi uma palavra assim, até aprendi com um menininho no filme, a questão do amor. O menininho falou assim, amor não se demonstra com palavra. Amor se demonstra com ação. Então não adianta eu falar, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas na hora H eu dou as costas, se vira. Então amor nós demonstramos com as nossas atitudes. E mesma coisa a fé. Se eu falo que eu creio em Deus, que eu tenho essa fé em Deus, o que eu vou querer? Eu vou querer aprender de Jesus, eu vou querer estar na igreja, eu vou querer ter uma vida de oração, eu vou querer me esforçar para estar cheio do Espírito Santo, porque a unção de Deus, o Espírito Santo, não tem como a gente pegar carona. Não tem como pegar carona na cauda do colega. Nós vemos isso na parábola das 10 virgens. Todas elas tinham lamparina. Mas só as 5 estavam cheias de azeite, tinha azeite de sobra. Aí a outra, dê-nos um pouco do teu azeite, nossa lamparina está apagando. Ela falou, não, vai lá e compre para vocês, esse aqui é nosso. Então nós temos que entender que não adianta nada a mulher ser cheia do Espírito Santo, mas o marido não está nem aí. No dia do Senhor não vai ter como pegar a cauda na carona do cometa. É individual, a salvação é individual. Então nós precisamos conhecer do Senhor, por quê? Jesus, ele, através do Espírito Santo de Deus, ele vai nos dando sabedoria, vai nos convencendo cada dia mais acerca do pecado. E o que é o pecado? É desobedecer. Aí, quando a gente fala assim, questão de salvação, a questão de ir para o céu,
Muitas vezes as pessoas podem achar que é prepotência da gente. Ai, convencida, né? Quem ela pensa que vai para o céu? Mas não é por causa daquilo que nós fazemos. É por causa daquilo que Jesus fez por nós. Porque nós, nem que se nós dessemos a nossa vida para Deus, nós jamais compraríamos a nossa salvação. Mas foi o sangue de Jesus, o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, é ali que nós fomos salvos. Agora, a partir daí, nós temos que nos esforçar para viver uma vida que agrada a Deus. Lá em 1 João, capítulo 3, faz favor, Su, abre lá para nós. 1 João, capítulo 3, está dizendo assim. A partir do verso 8. Diz assim o verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Então, pecar é uma coisa, e viver na prática do pecado é outra coisa completamente diferente. Até porque a Bíblia fala um pouquinho antes aqui, se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou mentirosa. Mas, se eu confessar o meu pecado, Deus é fiel e justo para perdoar o meu pecado e me purificar. Porque o pecado, o que ele tem que ser na vida do cristão? Um acidente. Eu não vou bater a cara na parede porque eu quero. Aconteceu. Mesma coisa, pecou, percebeu que pisou na bola, Senhor, me perdoa. O que eu estou fazendo? Aí pede perdão. Agora, o que é viver na prática do pecado? O camarada está indo na igreja, mas ele vive uma vida de mentira, ele mente para todo mundo, ele não perdoa as pessoas quando faz algum mal para ele, vive dando calote nas pessoas, vive enganando os outros e acha que está tudo bem, vive uma vida depravada e acha que está tudo certo. E assim vai. Então, prática de pecado é a pessoa viver pecando e não tem consciência. Está tudo certo e ela é a pessoa mais perfeita da face da terra. Isso que a pessoa pensa. Assim como eu pensava. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu vou para o céu. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é o sangue de Jesus que nos purifica do pecado. Primeira coisa, entregar a nossa vida para Jesus, para que por meio de Jesus nós tenhamos salvação. A partir daí, desenvolver uma vida de santificação, que a Bíblia ela é bem clara. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, pecar é uma coisa. Pecou, pede perdão. Porque às vezes, o que acontece? Passa um pensamento na tua cabeça, pronto, você não tem como mandar no pensamento. Passou o pensamento, fala, Senhor, o que eu estou pensando? Tem misericórdia, pede perdão. Falou alguma besteira, o marido foi chamar, o que é? O que é? Senhor, tem misericórdia, natureza ruim. Então, pecou, pede perdão. Reconheceu que pecou, pede perdão. O que a gente não pode é viver na prática do pecado. É viver longe de Jesus e achar que está tudo certo. A Bíblia diz que esses não herdarão o reino dos céus. 1 Coríntios capítulo 6 tem uma listinha de pessoas que não vai para o céu. Apocalipse capítulo 22 tem uma listinha de pessoas que não vai para o céu. Então nós temos que entender que vida com Deus é muito sério. Que a gente não pode brincar. Não pode brincar porque Jesus pode voltar a qualquer momento e nós podemos morrer a qualquer momento. Né? Nós podemos morrer a qualquer momento. Então nós temos que procurar aprender de Jesus e a partir desse momento que aprender de Jesus, nos esforçar para viver uma vida de santidade. Mas espera aí, o que Deus quer da minha vida? Porque para cada um de nós, Deus tem um plano. Para cada um de nós, Deus tem um propósito. E a Bíblia, o Senhor fala assim, eu é que sei o pensamento que tem a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal. Então, se você não estiver vivendo uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida de alegria,
Procura aprender de Jesus, porque você não está vivendo o propósito que Deus tem para a tua vida. Mas e daí? Se você não estiver buscando a vontade do Senhor para a tua vida. Faz favor, Su, volta lá em Mateus 24 para nós. Verso 36. Então nós temos que pensar que é muito sério. Esse é um assunto que nós temos que pensar todo dia ali na nossa cabeça, remoendo. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento, ou nós podemos morrer a qualquer momento. E daí, para onde nós vamos? Então veja bem, palavra de Jesus. Mas a respeito daquele dia, é porque o assunto anterior aqui, se você for ler o capítulo todo, 24... Jesus está falando acerca dos tempos do fim, que como vai estar a terra quando estiver para ele voltar. E é tudo o que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Nós estamos vivendo esse princípio das dores que Jesus fala aqui em Mateus 24. Então, depois que ele explicou, depois que ele falou para os discípulos, aí os discípulos, mas mestre, quando é que vai acontecer isso? Como é que nós vamos saber? Aí Jesus fala, olha, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. Não precisa responder para mim. Responde aí no teu coração. A Bíblia fala que ao ressoar da trombeta, o anjo do Senhor vai tocar a trombeta. E aqueles que estiverem firmes, aquela igreja que estiver com a tua lamparina transbordando de azeite. O azeite é a unção, o azeite é a presença de Deus. O azeite é a presença de Deus. E o que mostra que eu tenho essa unção? Quando você ora, a pessoa é curada. Quando você ora, a pessoa é liberta. Quando você tem paz, você dorme tranquilo, sem precisar de um medicamento. Então, o que me dá garantia da minha salvação? Cada um sabe. Então, responde aí para Deus no teu coração e responde para você mesmo. Se a trombeta do Senhor tocar agora, nesse momento, você vai subir ou você vai ficar? Se você morrer agora, nesse instante, vão ser anjos de luz que vai te buscar ou vão ser criatura das trevas que vão te buscar? Então esse é um assunto muito sério. Nós não podemos deixar para amanhã. Nós temos que resolver isso hoje. Porque se você ainda tem essa dúvida no teu coração, o que você está esperando para mudar? O que você está esperando para ter essa convicção, para ter essa certeza? Lembrando, não é porque nós somos bonzinhos, não. Não é porque nós somos santinhos, nós somos perfeitos. É porque Jesus morreu na cruz. Jesus se entregou. E a partir daquele momento que eu creio, que eu entendo, que eu reconheço, que eu entrego a minha vida para Jesus, a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus. E a partir daí, nós vamos nos esforçar para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E se eu amo a Jesus, se eu quero a Jesus, qual que vai ser o meu comportamento? Eu quero orar, eu quero ler Bíblia, eu quero estar na igreja, eu quero cada dia mais estar cheia da unção, cheia da presença de Deus, eu quero ser usada por Deus, eu quero ser um instrumento de Deus. Agora, se a pessoa diz que se converteu, não tem vontade de ler Bíblia, não ora, vem na igreja por obrigação. Infelizmente, misericórdia de falar, acho que nem lamparina tem. Sangue de Jesus tem poder. Então, meus irmãos, se por acaso você ainda tem essa dúvida no teu coração, se a trombeta toca hoje, misericórdia, eu não quero fazer isso, mas Deus faz. Para onde você vai? Para onde você vai? Pelo menos essa culpa eu não vou carregar. De falar assim, ai Senhor, ninguém me falou. Oh Deus, eu não sabia, Senhor. Lembra da porta que o pastor Edmar colocou aquele dia, o vídeo aqui? Senhor, abra a porta, abra a porta, abra a porta. O que Jesus vai falar? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Jesus, ele quer ter relacionamento com cada um de nós. Ele quer ter relacionamento. A partir do momento que a gente...
Quando a gente fala em entregar a vida para Jesus, a impressão que dá é que a pessoa está fazendo um favor para Jesus. Eu vou entregar minha vida para Jesus. Eu vou para o time de Jesus. Gente, o beneficiado somos apenas nós. Porque Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. E nós sem Deus? Nós estamos ferrados. Nós sem Deus, nós vamos ser lançados no lago de fogo e enxofre. Nós sem Deus, nós vamos sofrer eternamente. E não adianta falar assim, mas eu creio em Deus, nossa, eu tenho uma fé em Deus. É a mesma coisa da história do amor. Falar que ama é fácil, mas demonstrar esse amor com atitude, aí é diferente. Mesma coisa, falar que eu tenho fé em Deus, mas eu não estou nem aí para Deus. Eu não oro, eu não leio Bíblia, eu vivo a vida do jeito que eu bem quero. O dia que me dá vontade, eu vou na igreja. Então, meus amados, Jesus, Ele está nos alertando. Acautelai-vos, porque você não sabe o dia que vai acontecer. Você não sabe o dia que Jesus vai voltar. E Jesus, Ele veio para nos dar vida em abundância. Jesus, Ele quer nos tirar dessa vida que nós estamos vivendo. O único beneficiado em entregar a vida para Jesus somos nós. Porque Jesus, Ele vai curar, Ele vai libertar. O pastor Edmar orou aqui no começo. A pessoa estava se sentindo mal. O que você sentiu, Fran? E a hora que orou? Mas manda embora, em nome de Jesus. Eu mesmo, já comentei com vocês, antes de eu entregar a minha vida para Jesus, eu era uma pessoa muito medrosa. Pensa numa pessoa que era medrosa. Eu tinha muita alergia. À medida que eu comecei a buscar o Senhor, eu fui percebendo que com o tempo, aquele medo apavorante que eu tinha, aquele medo que me paralisava, eu não tinha mais. Aconteceu coisas comigo que eu vi que eu não tinha mais aquele medo. A alergia, um dia eu fui lembrar, nossa, eu tinha tanta alergia, e já fazia, quase ano que não aparecia nada. Então Jesus, Ele quer nos libertar. A Bíblia fala que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Quantos milagres nós temos visto o Senhor fazer. Então nós, os únicos privilegiados de entregar a vida para Jesus somos nós. Quem vai ganhar somos nós. E principalmente a vida eterna. Se a pessoa mais milionária da face da terra, ela pode chegar diante de Deus com toda a fortuna dela e falar assim, Deus, eu não quero Jesus não, mas eu quero comprar um lugarzinho no céu para mim, o Senhor vende? De maneira nenhuma, porque o mundo espiritual é com sangue, e Jesus, Ele deu o sangue dele na cruz do Calvário, para que a gente tenha salvação, para que a gente tenha vida eterna. Então, meus amados, esses gritos a gente tem que dar para a gente acordar. Desperta tu que dormes. Porque ali na parábola das virgens, a pessoa vai gritar, à meia-noite alguém saiu, eis o noivo, eis o noivo, eis o noivo. E aquelas virgens que estavam preparadas, aguardando o noivo, o que aconteceu? Pegaram essas lamparininhas cheias de azeite e entraram para as bodas do cordeiro. E as outras noivas estavam lá no mercado procurando azeite. Quando chegaram lá, mas o que aconteceu? O que aconteceu? As portas se fecharam e vocês ficaram de fora. Então, em nome de Jesus, se você tem essa dúvida no teu coração, se você tem essa dúvida, toda vez que alguém pergunta, quem quer entregar a tua vida para Jesus? Se você ainda tem essa dúvida, sim, nós temos que todo dia estar renovando nossa aliança com o Senhor. Todo dia. Entender que sem Jesus nós não somos nada, que sem Jesus nós não temos salvação. Mas se você ainda tem essa dúvida, mas pera lá, se eu morrer, será que eu vou para o céu? Do jeito que eu vivo? Esse crentão meia boca que eu sou? Raramente eu leio a Bíblia. Se alguém perguntar um versículo bíblico, eu não sei falar. Se alguém perguntar qual livro é do Novo Testamento, qual livro é do Velho Testamento, eu não sei. Eu não sei por que Jesus veio. Eu não entendo por que Jesus morre em Mateus e nasce em Marcos de novo. Se você tem essas dúvidas no teu coração, meu amado, o dia se chama hoje.
Porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. E com a salvação não se brinca. Com a salvação não se brinca. Porque depois não tem mais jeito. Depois não tem mais volta. E Jesus, Ele quer nos salvar. Jesus, Ele quer nos dar uma vida eterna. A gente não consegue, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. De repente, às vezes já aconteceu de você ir numa cidade linda, maravilhosa, ou ir num hotel maravilhoso. Tem um canal que chama Modo Viagem. Então ali tem um momento que fala que passa os hotéis mais surpreendentes do mundo, os hotéis mais maravilhosos. Então um dia eu vendo aqueles hotéis magníficos que jamais passou pela imaginação da gente, existia um lugar daquele, nem se compara ao céu. Nem se compara ao que Jesus conquistou para nós. E saber que é pela graça. Eu não preciso me sacrificar, eu não preciso pagar, eu simplesmente tenho que obedecer. Obedecer. E Jesus, a única coisa que Ele quer é a nossa obediência. Ler a palavra, estudar a palavra, guardar a palavra no coração e se esforçar para obedecer. Porque Jesus vai voltar. Muito em breve Ele vai voltar. E quem não estiver firme, quem não tiver a tua lamparina transbordando de azeite, infelizmente vai ficar para fora. E depois vai ser muito choro e ranger de dentes. Assim como Ele mesmo falou. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Assim como você guardou a palavra da minha lei, eu também te guardarei do grande e terrível dia que está para vir sobre o mundo inteiro. Essa catástrofe que nós vimos acontecer no Rio Grande do Sul, nem se compara. Lamentamos muito por eles, mas não chega nem isso daqui que a terra, que vai acontecer no planeta, quando Jesus retirar o povo dele aqui da terra. Porque Deus, Ele vai purificar a terra. Ele vai purificar. E quem estiver por aqui, lá em Lucas fala assim que vai acontecer coisa que o homem vai desmaiar de horror. O homem vai desmaiar de horror. Então, para quem ficar por aqui, não vai ser fácil. Vai ser dias terríveis. Terríveis, terríveis, terríveis. E saber que a pessoa vai sofrer, e aí vai ser tarde demais e não tem mais jeito para ela. Então, o dia se chama hoje. Se você ainda tem dúvida no teu coração, se você não tem certeza da tua salvação, não espere para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Vamos estar nos colocando de pé? Em nome de Jesus. Não tenha vergonha, meus irmãos. Não tenha vergonha. Se você tem essa dúvida, se você não tem certeza, se você não entregou a tua vida para Jesus, vamos vir aqui na frente. E quem já entregou também, quer renovar a tua aliança com Deus, e quer encher ainda mais a tua lamparina de azeite, vamos estar vindo aqui para frente. Porque nessa noite o Senhor chama, o Mestre chama. O Senhor chama, Ele quer, aquele que está vazio, Ele quer encher. E aquele que já está cheio, o Senhor quer transbordar. E aquele que não tem certeza, venha para que essa certeza venha ser gerada no teu coração. Isso só depende de você. Jesus, Ele quer te curar, Ele quer te libertar. Ele quer tirar essa tristeza do teu coração. Ele quer tirar esse desânimo. Ele quer tirar essa angústia. Muitas vezes o diabo coloca na tua cabeça que você não tem valor, que você não é nada, que você não é ninguém. Mas saiba que para Jesus você tem valor. Saiba que Jesus te amou tanto que Ele se entregou naquela cruz para te dar vida, para te dar salvação, para te dar libertação, para te dar restauração. Jesus, Ele veio para que nós fôssemos completamente restaurados, completamente transformados. Vai abrindo o teu coração para o Senhor, não tenha medo. Não tenha medo. Fala, Senhor, até hoje eu fiz tudo errado. Até hoje eu andei de acordo com a minha própria vontade, de acordo com o meu próprio entendimento. Eu não sabia, Senhor, que eu andando de acordo com a minha vontade, o meu final é o inferno. Mas Jesus, o Senhor veio para eu ter vida e vida em abundância. Jesus, o Senhor veio para eu ter salvação.
Abre o teu coração para o Senhor. Você sabe aquilo que você está sentindo. Fala para o Senhor aquilo que você está sentindo. Fala o desejo do teu coração. O Senhor, Ele conhece tudo aquilo que está no nosso coração. Só que Ele quer ouvir dos nossos lábios. Ele quer que a gente fale para Ele. Senhor, eu estou triste. Senhor, minha vida não tem sentido. Senhor, eu não aguento mais. Eu estou cansado de carregar esse fardo. Eu estou cansado de sofrer. Mas Jesus, a Bíblia diz que o Senhor veio para me dar alegria, para me dar vida e vida em abundância. O Senhor veio para me trazer paz. Eu quero essa paz, eu quero essa paz. Coloque-se diante do Senhor. Coloque diante do Senhor. Em nome de Jesus. Oh, de que camacoteia candalaias, oh Senhor, oh Rei da Glória, ore rare alamas, oriere alabax, orianda alabás. Senhor, Senhor, Rei da Glória, Deus Todo-Poderoso, ore rare alabax, de anda namanaias, Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, oh Jesus Todo-Poderoso, oh Jesus Todo-Poderoso, fica tranquilo no teu lugar, vou passar te ungindo em nome de Jesus. Continue em atitude de oração. Oração é conversar. É você falar com Deus aquilo que está no teu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu unjo aqui teu servo, Pai. Em nome de Jesus. Eu unjo, Deus, a tua serva, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Eu unjo aqui o teu servo, Deus. A tua noiva, Pai. A tua igreja, Senhor. Eu unjo aqui o teu povo reunido, Pai. Porque Jesus veio para nos dar vida em abundância. Jesus veio para trazer libertação, para trazer restauração. Jesus veio para escrever uma nova história na nossa vida. Ele quer transformar, Ele quer mudar a nossa história. Jesus veio para nos dar cura, para nos dar libertação. Jesus veio para nos dar libertação. Jesus veio para nos dar libertação. Ele quer nos libertar, Ele quer nos transformar. A vida eterna, a vida em abundância, a vida plena, que só nós temos em Cristo Jesus. Vai abrindo o teu coração. Abre o teu coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqui está a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amados, repete uma oração assim comigo, porque Jesus, Ele quer te salvar. Como essa canção, amada minha. Nós somos a noiva de Cristo. E cada um de nós, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Jesus, o amor dele por nós é tanto, a gente não consegue, na nossa natureza humana, nós não conseguimos compreender o amor de Cristo por nós.
Imagina, nós não fizemos nada para Jesus. E Jesus morreu por nós, sem a gente ter se arrependido. Nós não merecíamos, mas foi pela graça. Foi pela graça. Então Jesus, Ele se entregou para nós termos vida eterna, para nós sermos livres, para nós sermos curados, para nós sermos salvos. Então nós precisamos ter esse entendimento. Que nós não somos bonzinhos, pela nossa bondade, nós jamais vamos alcançar o céu. Mas o que nos dá garantia foi que Jesus morreu na cruz e pela graça, pela misericórdia, nós somos salvos. Aí a partir desse momento, nós vamos nos tornar filhos de Deus, nós vamos morar no céu. Mas para isso, precisamos de relacionamento com Cristo. Entregar nossa vida para Jesus. E é pela graça. Deus nos amou tanto que Ele entregou o Filho dEle para morrer naquela cruz. Para que nós tivéssemos salvação. E essa é a noite de salvação na tua vida. Jesus quer entrar com salvação. Jesus quer entrar com cura. Jesus quer entrar com restauração. Jesus não quer que você saia daqui da mesma forma que você entrou. Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. Repitam assim comigo: Senhor Jesus, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Me perdoa, porque muitas vezes eu tenho levado uma vida de qualquer jeito e achando que está tudo certo. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia é bem clara que sem santificação ninguém verá a Deus. Por isso nessa noite, Espírito Santo, eu faço o meu concerto. Abre os teus braços assim, amados. É para Jesus. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor, eu reconheço que por mim mesmo, pelas minhas forças, eu jamais serei salvo. Mas foi pelo sacrifício de Jesus, na cruz do Calvário, que Ele me deu a salvação, Ele me deu a cura, a restauração, a paz que excede todo entendimento. Jesus conquistou tudo por mim. E eu não quero perder. Espírito Santo, me ajuda a viver uma vida que agrada o meu Deus. A viver uma vida que dá testemunho daquilo que Jesus fez por mim naquela cruz. E nessa noite, eu entrego a minha vida, eu entrego todo o meu ser. Entra na minha vida, muda a minha história, muda a minha vida. Eu quero ser transformada. Eu quero estar completamente curado, restaurado na tua presença, em nome de Jesus. Amém? É isso que você quer? Amém. Em nome de Jesus.